Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje estou aqui porque quero continuar falando com você a respeito de emoções anestesiadas. Em um vídeo que publiquei anteriormente, eu comecei falando sobre isso, mas agora quero continuar. O que será que acontece quando anestesiamos as nossas emoções? Que consequências podemos ter para a nossa vida? Te convido para essa reflexão. Emoções anestesiadas. No outro vídeo que eu falei sobre isso, eu falei a respeito de anestesiar emoções. Falei a respeito de como que esse processo em nós seres humanos é um processo de defesa da dor, da dificuldade que por vezes passamos em determinado momento. Porém, muitos de nós que temos esse processo do anestesiar as emoções, a gente vai ter aí algumas consequências na nossa vida. Lá no outro vídeo eu também falei de uma das consequências, que é eu anestesio as emoções difíceis, porém eu anestesio as emoções boas, saudáveis também, tá? Como o amor, a alegria, a felicidade, tudo isso de bom também fica anestesiado e aí a pessoa com as emoções anestesiadas tem uma sensação na vida de que a vida não faz muito sentido, de que qual é o sentido da vida para essa pessoa? Bom, mas quero falar aqui agora de um outro aspecto. Quando anestesiamos as nossas emoções, tudo bem, é um mecanismo de defesa. A nossa mente nos traz esse recurso no sentido de nos proteger, talvez, de algo pior. O que poderia ser pior? Diante da dor de determinado momento, talvez ficar tão insuportável que talvez a gente iria pelo caminho de tirar a nossa vida, o suicídio, ou a nossa mente não suportaria tudo aquilo e a gente desconectaria da realidade. E aí a gente tem a possibilidade de ir para uma doença mental mais séria, mais grave. E seria muito difícil essas duas situações, seria algo muito ruim para o ser humano e irreversível. Bom, uma outra consequência então vamos olhar para uma imagem. Anestesiar emoções é como se a gente fosse varrendo a sujeira para debaixo do tapete. E a gente vai varrendo, e aí parece que eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Mas o que acontece quando eu varro a sujeira para debaixo do tapete? Vai ter um dia que vai ter ali uma montanha de coisas, de sujeiras. Ou aquilo que eu estou escondendo ali, de repente vai começar a transbordar para os lados. Então, e aí, quando eu levanto o tapete e vejo tudo aquilo ali, aí é muito pior. Como lidar com tudo aquilo que de repente aflora em nós? Bom, enfim, quem vive esse processo e se percebe aí nisso do olhar debaixo do tapete e ter muita coisa a nível de emoção ali, eu te diria que você precisa aprender a administrar as suas emoções. E aquilo tudo que está ali debaixo do tapete, de uma maneira ou de outra, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que olhar. E nós sobrevivemos se nós olharmos aquilo que é difícil para nós. Caso você tenha muita dificuldade com isso, procure ajuda terapêutica. Venha fazer terapia para olhar para tudo isso e conseguir uma estrutura interna de como olhar para cada coisa que a gente foi vivendo na nossa vida e que foi muito difícil. Como
é que se faz para olhar para isso? Como que a gente olha? Como que a gente cuida? Principalmente naquilo que é muito difícil. Bom, a princípio é olhando uma coisa por vez, uma coisa, e nós seres humanos, o processo terapêutico ou o processo de emoção em nós seres humanos a gente olha aquilo que vem à tona. Então, se em determinado momento da sua vida vem uma emoção muito grande, viva essa emoção, mas aprenda a como viver. Eu tenho aqui no meu canal, se não me falha a memória, 2 vídeos em que eu falo sobre educação emocional. Dá uma olhadinha, aprenda a administrar as suas emoções, para quando vier algo, seja algo que acontece na vida mesmo, ou algo interno que está lá debaixo do tapete e de vez em quando vem, como é que faz? Como que a gente cuida? Bom, resumindo, administração de emoções, a gente faz olhando para aquilo que vem, para aquilo que surge. Então, se vem uma emoção de tristeza, olha para essa emoção, por que ela está aí? O que tem aí dentro de você que é difícil entrar em contato? Pode entrar, você é adulta agora, você dá conta. Se for medo, bom, medo, eu preciso buscar uma maneira de de me sentir segura. Seja um medo de algo concreto ou algo emocional. É olhar e cuidar. De preferência colocando o adulto para buscar essa maneira de ficar em segurança. A raiva, ela vem trazendo uma mensagem assim: eu fui desrespeitada. Foi mesmo? Ou é um processo interno seu? Porque se você foi mesmo desrespeitado na relação com o outro abusou, então como que eu faço para pôr limite? É aprender a pôr limite naquilo que é do outro. Se não, o outro não foi abusivo, foi algo em mim. Eu é que estou vulnerável, eu é que não estou bem, ou eu é que tenho uma decisão interna e o outro contrariou essa decisão interna. Bom, então é olhar para essa raiva, olhar de verdade para aquilo que você foi desrespeitado ou não e buscar se posicionar de uma maneira que você fique bem. Bom, resumindo, educação emocional é isso, é se permitir sentir e logo em seguida buscar uma maneira de ficar bem com aquilo que você sentiu. Bom, seja lá qual for o tamanho da montanha que você tem aí debaixo do tapete, uma coisa que eu posso te assegurar é que você dá conta. Você é forte, você tem aí dentro de você muitos recursos. Se você não sabe como utilizar esses recursos a seu favor, faça terapia, aprenda como cuidar de você mesmo. Por vezes a gente tem algumas decisões diante da vida que essas decisões é que estão nos sabotando. E aí precisa redefinir essas decisões, essas definições que por vezes a gente traz aqui internamente em relação à vida, ao outro e em relação a nós mesmos. Bom, essa era a reflexão que eu tinha para hoje. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações. E assim você me ajuda a fortalecer o canal e me ajuda a continuar fazendo esse trabalho, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.